E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência, dependência química. Falamos também da vida. Cara, é o seguinte, é muito comum e eu nem lembro se ao certo eu passei por isso, mas eu acho que sim, porque teve um momento lá, em 2010, que eu entendia que o POC tava fudendo o rolê, né? Tentei ficar só na ganja, na bebida e fudeu do mesmo jeito. Mas assim, é muito comum termos, né? Vícios que se conectam, né? Por exemplo, né? É muito comum no homem, não uma máxima, e não que mulheres não tenham, e ter então em algum momento do vício novamente de cocaína é muito comum, sabe? Também quando eu falamos de vício ser cocaína. Mas, cara, é importante lembrar de todos os outros vícios, né? Eu tenho colocado bastante aqui, eu não vou nem repetir. Mas é assim, o vício na cocaína, com a pornografia, cara, é muito presente. E também com a questão do sexo, mas que daí já entra numa propriedade bem lasciva, bem promíscua, tanto quanto a masturbação, né? Com certeza, né? Até modelos que são de fato, né? Por questões de patrimônio, família, quando não, né? A veracidade, né? Da lealdade de um relacionamento com ultrajantes, né? Dentro dessa visão, traições, quando não efetivamente há uma paquera, mas o aspecto da prostituição. Então, muitas dessas características de complementos, por assim dizer, né? Elas inicialmente quase que não são vividas, né? E perceba, o que eu tô colocando aqui não é que tem que ser dessa forma. Tudo pode ser vivido isoladamente. Nada disso precisa entrar numa questão de vício. O cenário que eu tô colocando é em uma potencialização do vício, né, característico, já destrutivo, quando uma coisa já está aglutinada uma na outra. Mas ainda assim, acontece realmente, sabe, em tão somente as outras conexões ao vício e o uso da cocaína, por exemplo, do álcool, que também acaba deixando com que os impulsos, né, aconteçam muito mais facilmente, mas quase sempre ao uso da cocaína encontra-se então o consumo de uma pornografia, por exemplo, né? E sem a cocaína talvez nem exista. E todas essas coisas, entre outras coisas, e bibibi bababá, é curioso quando tem ali, né, um início de um tratamento, de uma recuperação, tratamento com a realidade de ter um psiquiatra, né, presenças medicamentosas, alguma aplicabilidade, né, mais científica, algum tratamento mais técnico, algo que venha mais protocolado, né? Talvez também com as questões terapêuticas, caracterizando então um tratamento, né, que tem ali um projeto, ou uma recuperação, né, que a gente entraria talvez nas questões de grupos de recuperação, também um desenvolvimento um pouco mais fluido, como de repente aquilo que se adequa mais à pessoa, várias frentes, né? Ou até mesmo, né, uma internação, né, ali inicialmente para sanar então o consumo excessivo da droga. Cara, várias verdades, né? Eu dei uma enaltecida nisso para também enfatizar algumas coisas que às vezes passa despercebido, sabe? Eu tenho colocado alguns olhares um pouco mais intensos em algumas coisas, para que não tenhamos então uma totalidade, né, em
ser assim ou ser assado. Cozido ou refogado. Olha, eu lembrei dessa sequência. Beleza. O grande ponto é o seguinte, velho. É quando, tendo tudo isso... Ai, diga-se de passagem, caralho, tava esquecendo, mano. Tem uma outra coisa que é muito, mas muito, muito, muito comum, cara. É o seguinte, ter também, já ter ou descobrir, né? Que tem TDAH, que é borderline, que é bipolar, que é depressivo. E aí fica aquele bololô. O grande ponto dessa conversa é quando não de uma forma negativa, tá? Ainda nos processos de tentativas, de entendimentos, de desespero, de dor, de sofrimento, de desgraça, tá? É ainda nessa questão. Temos então algo que colocamos como problema e solução toda e qualquer outra coisa que até mesmo valide, né, seja legítimo, sendo então aquilo o problema ao que está sendo vivido e não a droga, e não o vício. E por mais que seja dito, seja entendido, seja trabalhado, seja vivido a questão do vício, da droga, não alcançando então talvez os resultados, se é que podemos colocar resultados, não alcançando, né, uma identificação prática ou adquirindo um conhecimento prático do que ali foi desenvolvido, seja por vias de um tratamento, ou de uma recuperação, ou qualquer outra coisa, encontrando-se, né, de uma forma sem de fato ter melhorias, ou melhorias muito pequenas, né, que ainda dentro desse processo de tentativas não trouxeram algo que permaneça sem o uso da droga e leve para esses lugares, ou por esses lugares leve a droga, porque aí começa um grande bololô. Quando não ainda, diga-se de passagem, uma boa lembrança, atribui até mesmo a questão do vício da droga com algo espiritual, né, que também são temas que eu tenho aí compartilhado bastante. E tudo isso, seja lá o que for, entra nessa questão como, puta, calma aí, não tá rolando, mano, trabalhar a droga, não tá rolando trabalhar o vício, porque eu continuo usando, eu continuo viciado, né? Puta, eu consigo um pouquinho e dá merda. Aí dá merda porque, puta, faltou, dá merda porque não tá transando. Aí dá merda porque o TDAH tomou frente. Aí dá merda porque o espiritual atacou. Então, mano, a grande verdade nisso que eu tô colocando pra gente é que tudo bem, cara, tem razão, né? É o que você se identifica, é a sua verdade dentro das verdades. Ok, eu entendo, mano, eu entendo, é real, né? Mas o que tem sido feito então pra trabalhar o espiritual, pra trabalhar o TDAH, pra trabalhar a pornografia, né? Ou ainda quando, sei lá, vamos radicalizar, né? Puta, é o trabalho, é o relacionamento, é a família, é quem você mora. Sempre terão elementos, né? Então, a questão nisso tudo aqui é o seguinte: o que está sendo feito, de fato, para todos esses outros elementos e mais do que isso, né? Onde, de fato, por mais difícil que seja, não tô descartando a dificuldade real que é trabalhar o vício e a droga. É sinistro, mano, né? Onde das coisas, então, colocadas, buscadas por você, tentadas, mudadas, continuadas, onde de fato, né, aquilo que cabe então o trabalho em cima do vício da droga não tá legal, né? Porque a questão, velho, é quando você inverte, quando você coloca
a responsabilidade daquilo que te faz mal, que vem do vício, né? Da droga, e pode vir também das outras questões, sem que seja trabalhado. Porque se você coloca, de fato, uma questão de propriedade espiritual, mas você não trabalha o espiritual, talvez você não consiga nem mesmo trabalhar a droga, o vício, tampouco o espiritual. Porque se você sente que você tem ali, né, um suporte amplo de entendimento na importância, né, da pessoa e aquele que te assiste, ou os lugares e tal, se você não der uma atenção, um olhar e colocar em questões práticas o entendimento e a identificação para a execução do mesmo, será anulado então aquilo que é verídico para você. Então, se você recebe esse nível, né, de condições para trabalhar também essa questão, beleza. Se você não faz, cara, não tem nem o que falar. E não é porque você não quer, é porque é difícil, né? E aí você vai, não, talvez eu fosse tanto de espiritualidade. Aí você vai de novo pra droga. O que é trabalhar a droga? Fazer uma série de coisas, também já muito compartilhado, né? Mas que ali você também não consegue, não é porque você não quer, porque é difícil. E ali você tenta trabalhar a droga, mas não tem nada sendo vivido, feito. Você não tá criando vida, você não tá resgatando vida, você não tá mantendo vida, você não tá vivendo, você não tem nem mesmo a sua personalidade existente. A sua personalidade se resumiu em droga, vício e elementos paralelos, reais, como então os agentes causadores. Essa conversa, né, esse olhar, essa provocativa, é para termos então um conhecimento que tudo de fato pode ser, né? Mas tudo de fato, talvez, né? Agora é a provocativa de fato. Tudo, talvez, né? Eu boto talvez ainda, possa ser trabalhado, encontrado, reciclado, ressignificado, resolvido também, por que não, né? Viver ali uma sublimação de resolução máxima a uma potência de cura de uma área. Por que não? Por que não acreditar que existe cura também? Caralho, eu acabei de pensar nisso, velho. Porque comumente na praça se diz, e até mesmo pela ciência, que a dependência química, né, a adicção, o vício, é uma doença, obviamente, e é incurável. Mas existem pessoas que vivem, mesmo que estejam dentro de uma execução, de uma estrutura, de uma filosofia, um conceito, um método, seja lá o que for, cara, seja lá o que for, velho. Elas vivem uma espécie de cura. Ao tratamento enquanto sobre abstêmio, considerando o aspecto dessa necessidade, vive um momento de cura também. Legal, gostei. Enfim, tendo então essas questões que cabem realmente a trabalhar a droga, o vício, talvez todas as outras áreas possam de alguma forma, né, por não ter mais as alterações condizentes ao uso da droga, já na sua propriedade destrutiva, né, já em vício, lugares mais acessíveis, cara, para serem trabalhados, para então entender as questões sexuais, cara, para então entender as questões espirituais. A espiritual, velho, se você tá lá, se o problema é espiritual, né, beleza, tu usa droga, seu campo vibratório, né, sua frequência energética, sua abertura espiritual, ela estará então associada ao que cabe à espiritualidade, certamente de uma propriedade negativa, em que todo o trabalho que estava sendo feito, né, um selamento, né, positivo, um equilíbrio positivo, né, na questão espiritual, foi afetado, cara, por um lugar de um impacto muito forte. Então a espiritualidade negativa conseguiu te possuir de novo, mesmo que você esteja na qualidade positiva da espiritualidade. Só que o que fez isso foi a droga, foi o vício. Então talvez se você trabalhar a droga e o vício, seja melhor, né? Tá bom, sexo.
né? E o composto completo aí que eu coloquei. Beleza. Porra, sem droga, você não vê pornografia. Porque você não tem a mesma sensação, o mesmo estímulo, né? Você até se pune um pouco por coisas que você já estava assistindo, que você nunca tinha assistido e parecem ser assim, caralho, mano, assustadoras quando você vê careta, né? Então você não vê. Mas sei lá, você tá limpo uma cara, não transa, pô, não tem vontade de bater punheta porque, mano, caralho, não tem estímulo. Ah, tá sozinho, velho, só faz as coisas de recuperação, mano. Vai lá, faz aqui, toma aqui, pacapá, pum pum pum, pacum pem. Mano, tá com porra acumulada, mas também não tem tesão, não tem estímulo. A vida apagou, sei lá, num quadro que a pessoa não consegue ainda, né, se conectar a uma vida com verdades de todas as sortes que existem, conforme você vai se permitindo e vivendo, né, tentando coisas novas. E aí ainda fica nessa densidade que parece ser ruim, mas ainda é melhor. Aí, mano, você até tenta ver um pornô, mas fica meio sem graça, piroca não sobe. Caralho, que merda, mano. Caralho, deu sexta-feira, mano, aquele saracutico. Aí você usa. Aí você vai pra aquele lugar. Aí, puta, não é a droga o problema. É o sexo. Cara, talvez seja o sexo. O que você tá trabalhando pro sexo? Ah, não sei, mano. A pessoa não fala muito. Ah, beleza. Quanto que você mergulhou e se entregou de fato? Ah, mas eu fico com vergonha, eu fico constrangido. Não, porque, cara, tem coisas que eu nunca contei pra ninguém. Beleza, velho. O problema também é o sexo. Mas nem preparado você tá, cara, pra lidar com essas questões. E ainda, o comum, você vai pra droga. E a droga abre essa porteira. Então, mano, o grande ponto para encerrarmos, porque eu acho que eu já coloquei tudo que eu queria, eu tô chegando onde eu preciso. O grande ponto é o seguinte: ok, mas não vamos isolar nem a droga, nem o vício, nem as outras coisas como algo absoluto, né? E também não tem ordem. Agora, a droga vai sempre, já estando no lugar destrutivo, levar para o mesmo lugar de destruição. E pode piorar, inclusive, né? Porque é aquilo, você tá numa progressão que, eu nunca fiz aquilo, imagina, não, eu não. Meu irmão, você vai chegar lá, velho. Não, isso nunca. Pode chegar lá, velho. Começa a se tornar tão humilhante, tão desesperador, que pode chegar lá. Então a grande questão é essa. Qual o nível real, né, de desespero, talvez, em tentar, de fato, trabalhar a droga, mesmo que o problema seja outra coisa, né? Mas aparentemente a droga é o problema que te leva aos outros problemas. Não importa de onde veio ainda, né? Talvez a droga nesse momento seja o lugar de trabalhar. Demorou, mas é isso. Cheguei onde queria e é nóis. Valeu!